O novo Código Eleitoral pode mudar completamente as regras do jogo das eleições brasileiras. O novo código tenta reunir em quase 900 artigos toda a legislação eleitoral e partidária. Agora, significativamente, o que pode mudar na vida dos partidos, candidatos e principalmente dos eleitores? A minha convidada de hoje é a advogada eleitoralista Marina Moraes. Marina, seja muito bem-vinda ao Visão da Política. Muito obrigada, Monalisa. É um prazer estar aqui com você novamente. Marina, conta pra gente, esse novo Código Eleitoral, ele é amplo, ele é ambicioso, mas quais são os principais pontos que a gente precisa ficar de olho, que pode trazer grandes mudanças? Bom, já se aguardava muito esse novo Código Eleitoral, já que hoje a legislação eleitoral ela é muito esparsa. Nós temos a Lei das Eleições de 97, que tem um pedaço, um Código Eleitoral bem antigo, já bem defasado, e várias resoluções que o TSE edita todos os anos de eleição, que vão reger aquele pleito em específico, com regrinhas de prestação de contas, de propaganda, enfim. A ideia é que esse Código Eleitoral junte tudo isso num único diploma e que a gente tenha não só regras de direito material, como de direito processual, que era uma coisa que a gente sentia muita falta. Agora, falando da vida de candidatos, de partidos políticos e de eleitores, acho que a gente tem ali pelo menos dois temas que todo mundo está comentando, que é o fim da reeleição e ainda a unificação das eleições. A gente tem as eleições gerais e as municipais acontecendo ao mesmo tempo. Bom, vamos falar primeiro da unificação das eleições. No seu ponto de vista, todo o nosso sistema está preparado para essa unificação? Eu estou convencida de que não, e que bom que eu tenho esse espaço aqui na TV Alego para a gente tentar capilarizar mais apoios contrários, né? Apoios contrários é ótimo, né? A essa tentativa. Olha, existe uma série de fatores que demonstram que essa experiência vai ser muito mal sucedida. O único argumento favorável, mais ou menos convincente, seria uma redução do custo das eleições. Mas veja, a gente tem uma justiça eleitoral que as pessoas questionam, uma justiça para isso, mas a gente precisa de servidores efetivos, porque é temerário a gente ter pessoas comissionadas indo e vindo para organizar um processo tão sério como as eleições, que precisa ter legitimidade, o cidadão precisa acreditar na condução. Então a gente não vai enxugar a estrutura da justiça eleitoral, porque os efetivos vão continuar lá. Nós temos um gasto de não sei quantos milhões para fazer as eleições. Gente, na rubrica da União, do orçamento de um país inteiro, esse dinheiro não é tanto dinheiro quanto parece para a gente, né, que ganha salário de CLT. Então, assim, essa rubrica não é esse absurdo que as pessoas dizem. E o que a gente vai ter de perdas? Primeiro, uma perda operacional, não tenha dúvida, porque a gente precisa de muita estrutura para organizar as eleições. A gente tem os registros de candidatura que a justiça tem que julgar em tempo recorde. Se hoje tem aquela questão, vai para a urna subjúdice, não julgou, está com recurso, para as eleições separadas, imagina se a gente tiver eleição para 7 cargos ao mesmo tempo. Como é que nós vamos ter segurança jurídica de que aquele candidato ali vai ter o registro deferido ou indeferido a tempo? A gente não sabe. Propaganda. As propagandas, elas são muito dinâmicas. Você causa com uma informação aqui hoje e aquilo está repercutindo enquanto a Justiça Eleitoral não retira. Fake news, todo mundo falando de fake news. Se eu deixo uma fake news e espero a Justiça Eleitoral determinar a remoção, eu preciso que isso seja rápido. Como é que a Justiça Eleitoral e os advogados que movimentam, que cutucam essa Justiça Eleitoral vão cuidar disso quando tem 7 campanhas acontecendo ao mesmo tempo? E com essa mesma justiça eleitoral ali para tratar de tudo isso. Também não me parece. Prestação de contas. Precisa julgar todas as contas dos candidatos eleitos até o dia da diplomação. Então, a eleição aconteceu aqui primeira semana de outubro, até dezembro na diplomação precisa julgar tudo. Todas essas contas que tem extrato bancário, contato, cheque cruzado, Então, assim, tudo isso operacionalmente é muito ruim. Falando como cientista política, puxando uma sardinha para esse lado, para o eleitor, as pessoas dizerem como é que um eleitor vai votar em 7 candidatos ao mesmo tempo. Olha o número de abstenções que a gente tem hoje, né? O tanto de voto que a gente teve nulo, porque as pessoas votavam na ordem errada. A pessoa chegava lá seca para votar num cargo, digitava e aí invertia a ordem, virava um voto de legenda, virava um voto nulo. Imagina, o santinho, brinquei esses dias, vai ter que ser numa cartolina com esse tanto de cargo para o eleitor decorar ali a colinha dos números que ele precisa. É confuso para o eleitor. E outra, vamos pensar na dinâmica mesmo para essas
campanhas. Quem defende essa unificação das eleições diz o seguinte: nós vamos ter campanhas alinhadas, o prefeito, o governador, o presidente. Num cenário polarizado, como a gente tem hoje de eleições, o risco, na verdade, é que as coisas se conglobem nessa polarização e as pessoas deixem de prestar atenção nos debates e, sobretudo, as eleições municipais vão ficar meio ofuscadas, porque a gente está num debate, né? Imagina lá, Lula e Bolsonaro brigando e o prefeito tentando chamar a atenção do eleitor, enquanto a rede social está bombando com outra coisa. Imagine só o vereador. Imagine o vereador. E outra coisa, eleição precisa de dinheiro. E assim, quando o STF decidiu que era inconstitucional a doação de pessoas jurídicas, a gente ficou muito limitado a esse financiamento público, que é o fundão. E tão ficamos limitados que, veja, o candidato, ele só pode financiar a campanha do bolso dele em 10% do teto. Então imagina, se eu posso gastar 100 mil reais aqui, só 10 mil pode vir do meu bolso. De onde vai vir esse dinheiro? Tem que vir do fundão, porque é óbvio que assim, né, pessoas físicas não têm costume, né, no Brasil de financiar tantas campanhas. Aí a gente vai ter o fundão. Se hoje em dia as pessoas já reclamam do valor do fundo, imagina se a gente tiver que separar uma rubrica da União do fundo para 7 candidaturas simultâneas e mais. Hoje, o nacional é que distribui esses recursos. Numa eleição só municipal, prefeito e vereador, esse dinheiro já não chega nas pequenas cidades, nos pequenos vereadores que ficam com campanhas bem tímidas. Imagina se o Diretório Nacional tiver que distribuir esses recursos no momento em que ele tem um candidato a presidente, um candidato a governador e o vereadorzinho do interior. Então, a gente vai prejudicar muito a forma como essas campanhas se comunicam com as pessoas, que os eleitores têm acesso a essas propostas. Então, assim, eu estou convencida de que, sob o aspecto organizacional, esse mesmo, né, do sentimento do eleitor, tudo isso gera muito prejuízo, vai gerar muitas questões quanto à legitimidade das eleições. O eleitor não vai ver a propaganda acontecer, vai ver alguém ser eleito, né, às margens ali do seu conhecimento. E outra, fora essa, eu imagino, uma revolta popular contra essa dotação do fundo, que vai ter que aumentar para justificar. Então, assim, o critério financeiro me convence muito pouco. Do ponto de vista jurídico, logístico, já é quase impossível dar conta dessa unificação das eleições. Agora, pensando no eleitor, que nas eleições municipais, chega o dia da eleição e ele não sabe, muitas vezes, em quem votar para vereador, e é o cargo mais próximo ali do eleitor, imagine numa eleição unificada, como você bem disse, são 7 cargos. Ele vai conseguir decorar ou ele vai ter que levar uma cola gigante? Para quem ele vai dar prioridade? Então, assim, eu concordo com você, dando aqui também a minha opinião nesse caso, porque a gente tem que pensar em todos os eleitores. Tirando esse ponto de vista jurídico, logístico, a gente tem que pensar naquele eleitor que tem muita dificuldade, às vezes, de decorar um número para presidente, para governador, que são só 2 dígitos. Essa quantidade de números vai ser bem complicada mesmo. Você está muito correta, Mona Lisa. E é isso, a vida acontece nas cidades, né? É aqui no debate com o vereador, com o prefeito, que a gente define políticas públicas de interesse do município. Então, eu estou convencida de que apagar essa eleição municipal é muito ruim. Agora, em relação à reeleição com um mandato de 5 anos, quais são os principais impactos que essa mudança pode trazer caso ela seja aprovada? O próprio relatório aqui da CCJ prevê uma gradação. Então, para os prefeitos que sejam eleitos em 2028, eles ficariam com um mandato de 6 anos até alcançar, né, os de deputados, que seriam eleitos agora em 2030, para a gente unificar as eleições a partir de 2034 e decidir que os mandatos seriam de 5 anos. Então, a gente teria mandatos de 5 anos sem reeleição para os prefeitos. Para ser bem sincera, eu acho que temos aqui uma boa possibilidade. Melhor seria, como se pensou no começo, para ser um mandato de 6 anos, que eu acho que é um tempo ideal, mas ficaram esses 5. O que os prefeitos costumam reclamar para a gente, né, na vivência deles, é que é o seguinte: você pega a prefeitura, você gasta o primeiro ano para botar ela para rodar. Aí, no segundo ano, você começa a desenvolver suas políticas públicas, no terceiro ano você está no gás, no quarto ano é ano eleitoral, tem um monte de vedação, não pode fazer tanta coisa. Então, assim, o mandato passa e, às vezes, né, o prefeito nem vê. Então, a reclamação deles em relação à reeleição era isso, né, poder ter essa possibilidade de dar continuidade para as políticas públicas. Como esse fim da reeleição foi compensado de alguma forma com
com esse aumento do período de mandato, eu entendo que a gente fica mais ou menos escalonado. E uma outra coisa que seria também para os senadores a gente acabar com essa alternância de eleições, porque segundo o relator Marcelo Castro, ficariam 10 anos de poder, que daí esse poder envelheceria ao longo desse tempo, né, gerando ali um desgaste também, mas vamos ver como é que essa proposta vai ser avaliada, né? Em relação para acabar com a reeleição, a gente vê muitos políticos a favor, né, de realmente extinguir. A gente tem um exemplo do Ronaldo Caiado, que é a favor de um mandato de 5 anos. Eu entrevistei há pouco tempo o deputado Lineu Olímpio, que foi prefeito, ele também é a favor de acabar com a reeleição. E ele disse mais ou menos isso que você me contou. Você passa o primeiro ano organizando as contas, quando você começa a andar, logo tem uma campanha, que aí você precisa se dedicar a essa campanha também. Então, assim, 5, 6 anos seria ideal, 8 anos é demais. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Bom, a gente também tem outros pontos, né? Você falou sobre as fake news em relação ainda à unificação, só que agora, para as próximas eleições, a gente vai ter o uso da inteligência artificial a todo vapor. E a gente já está vendo muitas pessoas que fazem alguns vídeos através de inteligência artificial que é difícil distinguir se aquilo é verdadeiro ou não. Esse novo Código Eleitoral ou essas mudanças que a gente está vendo na legislação vai abarcar também essa questão da inteligência artificial? Eu fico até chateada com a inteligência artificial. Esses dias eu vi um vídeo de gatinhos fofos na internet e descobri que eles eram inteligência artificial. Então, realmente, não está dando para confiar muito no que a gente vê na internet. O que está proposto ali no código é mais ou menos uma compilação do que a Justiça Eleitoral já vinha evoluindo nos últimos tempos nas resoluções que tratam do tema. Eles fizeram um grupo de trabalho de enfrentamento à desinformação. Então, assim, uma coisa que está no Código Eleitoral não é uma grande inovação, mas é bom a gente ter ali numa lei garantida, né, é a responsabilização das plataformas, porque muitas vezes esses perfis que divulgam essa deepfake, né, essas fake news, eles são anônimos, e aí você não tem quem demandar, então você demandar a Meta, né, por meio do Facebook, do Instagram, e pedir a remoção desses conteúdos, ou mesmo quando você souber quem é a pessoa, mas a pessoa não cumprir a ordem judicial, que a plataforma vá lá e faça isso, e nada mais justo, porque essas plataformas lucram milhões com essa movimentação das eleições, então eles têm que contribuir, né, para que seja mais ou menos limpo ali no meio. Então acho que essa questão das plataformas é bastante válida. No mais, a Justiça Eleitoral continua punindo rigorosamente o uso dessas artimanhas, né? E acho que também uma questão muito interessante que vem aí com o novo código relativo a isso é sobre a possibilidade da Justiça Eleitoral de ofício começar a remover os conteúdos sabidamente inverídicos, aquele assim, uma inverdade chapada. Eu disse muito interessante, como se fosse uma coisa muito positiva, mas talvez não seja. Eu tenho um pouco de preocupação com esse poder agir de ofício, né? Então, talvez pessoas assim mais ligadas à liberdade de expressão tenham dificuldade com esses dispositivos. Mas, por enquanto, a justificativa é que dentro dessa dinâmica imprevisível das redes sociais, né, a legislação avança mais devagar do que a tecnologia, então que seria uma medida drástica para os tempos que a gente está vivendo. Tem pontos positivos e negativos, né? Bom, falando do ponto de vista prático, nas últimas eleições, dentro do processo, até para o nosso telespectador ficar sabendo mais ou menos como funciona, você está trabalhando com um candidato que sofreu aí, alguém fez um vídeo deepfake com uma mentira sobre ele. Demora quanto tempo, depois que inicia o processo, para a retirada desse conteúdo? E há uma pergunta já em seguida, o tempo que é retirado, ele não é devolvido. Depois que aquela mentira foi vazada, é difícil reverter, né? Exatamente. Então, a Justiça Eleitoral é bem dinâmica nesse ponto. Então, assim, vou dizer que nas eleições municipais, a gente estava com uma média de 2, 3 dias para remover esses conteúdos sabidamente inverídicos, o que é bom. É claro que, assim, em 2, 3 dias a coisa se alastra muito, né? Mas aí também cabe ao jurídico e ao marketing de cada candidatura dar publicidade, né? Olha, decisão da Justiça Eleitoral, desmascarando essa mentira. Aí cada um se ajusta ali de alguma forma. A única possibilidade de ter
ser, assim, devolvido esse tempo, né, quando a gente entra com direito de resposta. Aí o direito de resposta tem que ter ofensa à honra. Então, essa inverdade, mas em geral a inverdade, ela ofende a honra porque a mentira boa é aquela que denigre bastante, né? Então, assim, a gente pede esse direito de resposta e ele é concedido no mesmo veículo em que foi publicada aquela fake news, né? Seja no ambiente da internet ou às vezes até em rádio, televisão, e aí aquilo passa, né, de acordo com a proporcionalidade da mentira. Então, nesses casos em que é possível identificar a pessoa que fez a publicação e que ela ofenda a honra, que dê para pedir direito de resposta, tem essa possibilidade. Na sua experiência, esse direito de resposta, que nas últimas eleições a gente viu acontecendo muito, no TV, rádio, principalmente nas redes sociais, devolve um pouco do que foi perdido ali naquela fake news, naqueles 2, 3 dias que ficou no ar? Devolve um pouco, bem pouco. Estudiosos mais verticais dessa questão das fake news dizem que, obviamente, a mentira se espalha muito mais do que a verdade, porque é mais legal, né, falar mal do amiguinho do que exaltar as qualidades positivas. Então, assim, recupera-se, mas fica ali uma cicatriz, né, de onde cortou. É que eu fico imaginando também, por exemplo, o Lula é um exemplo fictício, tá, pessoal? O Lula precisa dar um direito de resposta ao Bolsonaro nas suas redes sociais. A maior parte das pessoas que estão nas redes sociais do Lula, elas são contra Bolsonaro. Então, parece que aquilo ali não funciona tão bem. Talvez na TV e no rádio tenha um outro efeito, né? Assim, a minha experiência com a eleição presidencial, que eu participei em 2022, é que fluía bem por isso, né? Porque é uma campanha que acontece mais na TV e no rádio. Diferente das municipais, onde na maioria dos municípios não há emissora de TV, então, assim, a campanha acontece mais na internet. E aí, na internet é aquilo, né? Fica dentro da bolha da rede social da pessoa, então, às vezes, não alcança o mesmo público que a outra alcançou, né? Bom, em relação à modernização das eleições, tem se usado muito essa palavra para descrever esse novo Código Eleitoral. Mas também tem algumas críticas, porque alguns especialistas, estudiosos têm criticado que pode reduzir a transparência e a fiscalização dos partidos. Existe esse risco? Bom, o novo código propôs a retirada de alguns legitimados a auditarem as eleições. Um exemplo assim que me veio aqui, o Conselho de Engenharia, por exemplo, que era um dos legitimados. Eu particularmente entendo que, apesar de que qualquer fiscalização para mim é bem-vinda, até porque a gente precisa ter esse compromisso de reafirmar, e eu sou uma pessoa que defende isso muito, a segurança do sistema eletrônico de votação. Eu não acho que esses legitimados sejam os mais ativos, né? A gente tem hoje previsto na legislação vários mecanismos em que você pode levar um hacker, né? O partido político leva um hacker e ele fica lá tentando quebrar as barreiras do sistema de votação. Quer dizer, se a gente focar em dar publicidade para esses atos que já existem, nós da OAB, por exemplo, eu já fui presidente da comissão, agora estou na escola, a gente vai lá nas cerimônias de carga e lacre, a gente pega as herésima, assina, enfim. Então, eu acho que entidades como a OAB, os próprios partidos políticos, principalmente, que são os mais interessados, fazem esse papel de fiscalização. Acho que a gente não deveria retirar ninguém, mas não acho que vai ser isso que vai mitigar, né, a certa legitimidade do sistema eletrônico. Cota de gênero, 30%, no nosso caso, reservado às mulheres, já que a gente ainda não chegou ao ponto de ter que realmente ter o 30% destinado aos homens, porque a gente já teria 70%, acho que a gente ainda está caminhando e está bem longe disso. Cota de gênero, 30%, tanto da verba dos partidos, do fundão, como também para as candidaturas. A gente tem tido dificuldade até o momento. Esse novo código, ele pode mudar alguma coisa assim na prática? Sinceramente, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. O que acontece? Nós estamos caminhando para que seja aprovado a reserva de 30% de candidaturas nas chapas e uma reserva de cadeiras de 20%. Eu sempre fui muito a favor da reserva de cadeiras. E as pessoas estão colocando uma mitologia em cima dessa reserva. Nossa, vão retirar candidatos homens, substituir por candidatas mulheres. Mas a verdade é que a média de mulheres nas casas legislativas gira em torno de 14% e 18%. Então, na verdade, eles vão dar pra gente o que a gente já tinha, né? Não vai ter essa, nossa, que grande dança das cadeiras por causa desses 20%. 20% já é a média de mulheres eleitas, né? E dos 30% é isso que a gente já vê mesmo, né? Já era a reserva que havia.
Importante anotar que o código está tentando relativizar os efeitos da procedência dessas ações de fraude à cota de gênero. Hoje a gente vê, assim, eu acho que é o top assuntos, né? Cassação de chapas inteiras de vereadores e até de deputados em razão da não observância desses 30%, colocando uma candidatura fantasma, fictícia, laranja, chame como quiser, ali só para preencher. Mas o que acontece? A gente tem critérios muito subjetivos na procedência dessas ações. Eu não estou dizendo que a gente deveria ter uma obrigação que não tem punição se você não obedece. Mas da forma como está, é muito difícil, que é muito subjetivo. Antigamente, era votação zerada. Agora é a votação ínfima. Em Goiânia, ínfimo é o quê? 10, 20, 30, 100 votos? E em Pires do Rio, cidade de onde eu sou, é 2, é 5? Então, assim, tem muita oscilação quando se fala de uma eleição maior e menor. Aí há atos de campanha inexistentes. Às vezes é uma senhorinha, fez campanha boca a boca, não guardou aquela documentação. Prestação de contas padronizada. Prestação de contas de vereador, geralmente, é padronizada mesmo. Quando ele não recebe dinheiro do fundo, o prefeito doa para ele um advogado, um contador e meia dúzia de santinho. E é isso, a prestação de contas todo mundo é assim. Então, quando a gente tem esses critérios muito difíceis da objetividade, essas ações de cassação às vezes geram muito desconforto. E veja, às vezes a procedência da ação faz uma mulher eleita deixar a cadeira e bota um homem no lugar. Então não está funcionando bem. Então eu acho que o Código Eleitoral andou bem em tentar bloquear isso. Agora a reserva de cadeiras podia ter chegado em 30%. Mas você acha que os 20% passa? Caminhando para passar, mas assim, é sempre muito imprevisível, né? A análise do projeto está suspensa por pedido de vista no Senado, então ele sempre volta com uma surpresa, né? Quem sabe? Esse é um outro ponto que eu queria tocar, é que, mais uma vez, o processo não conseguiu ser votado, né? A matéria do Código Eleitoral não conseguiu ser votada, está suspensa por conta do pedido de vista. E, segundo o relator Marcelo Castro, ele gostaria de votar para que já valesse para as próximas eleições de 2026. Na sua experiência, isso pode acontecer? É sempre uma surpresa, mas o que precisa acontecer idealmente? A lei eleitoral, para ela valer numa eleição, ela tem que ser aprovada um ano antes. É o princípio da anualidade que está ali no artigo 16 da Constituição Federal. Por quê? Para a gente não mudar a regra do jogo para beneficiar alguém ali com o jogo em andamento. Então, essa regra está ali para isso. Tudo que muda o processo eleitoral. Às vezes tem umas exceções, coisa que não muda uma regra, só aquilata uma coisinha que já existe, enfim. Então, para esse Código Eleitoral valer no ano que vem, porque no ano que vem a gente já tem eleições gerais, ele precisa ser aprovado antes de outubro. Então, eu imagino que o clima seja para correr com isso, até porque a gente está discutindo esse Código Eleitoral assim, a sério, desde 2021, né? Eu participei de várias audiências públicas, de grupos de trabalho com a Câmara, enfim. Então, eu acho que assim, já se amadureceu bastante o debate, seria ideal que fosse mesmo votado antes. E vai ser algo um pouco diferente, caso já passe a valer nas eleições gerais. A gente vê que muitas mudanças, eles colocam para valer para as eleições municipais, para servir ali como um teste, numa eleição um pouco menor. Passando a valer para essas eleições gerais, o impacto, principalmente para os eleitores, para os candidatos, vai ser muito grande? A eleição municipal, coitada, ela é sempre a cobaia. A gente brinca com isso, assim, quando o TSE vai alterar uma resolução, as mudanças mais significativas costumam acontecer também nas eleições municipais e os legisladores são livres para fazer essa modulação de efeitos da legislação. Eu acho que assim, pelo menos nós vamos ter mais tempo para conhecer essa legislação, para fazer cursos a respeito, né, para deglutir. Mas é claro que assim, o prefeito que está acostumado com muitos anos de campanha, ele fala, sempre foi assim. Então até a gente, né, ajustar essas arestas vai demorar um pouquinho e claro, né, os eleitores também vão sentindo a diferença até a gente desmistificar as mudanças do novo código. Marina, para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Eu tenho uma visão, assim, bem bastidores de política, né? Eu, no máximo, faço política classista da OAB, mas eu acho que o ser humano é um animal político em essência, né? A gente vive em sociedade, a gente precisa se auto-organizar e quando a gente delega as decisões políticas para alguém como se não fôssemos interessados, a gente dá muito para o outro decidir sobre a nossa vida. Então, é ideal que a gente se inclua sempre
em todos os assuntos relacionados, que a gente se interesse o mínimo por política, afinal de contas, ela bate na nossa porta, é aquilo que a gente disse, a vida acontece no município, mas tudo na vida é política. Marina, e eu gostaria que você também deixasse a sua rede social para quem se interessar, afinal de contas, dentro dela tem muita informação e muita informação atualizada sempre do que está acontecendo aí na nossa política brasileira. É bom demais ter seguidor famoso que faz propaganda da gente. Me sigam no @eleitoral-por-amor, é bem intuitivo e lá eu faço questão de atualizar sobre essas loucuras de decisão do TSE, novo código, etc. E muito obrigada, Mona Lisa, pela deferência à rede social e pelo convite. Eu que agradeço e que a gente tenha pessoas, eleitores mais interessados em saber o que está se passando dentro da nossa casa, ali na rua, porque como você disse, a política, ela realmente impacta todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada a você. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.